Eu sou a Heloísa e hoje a nossa convidada é a Rosaura Lima Grespan. Obrigada, Rosaura, por estar aqui conosco. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 6 do livro Jesus no Lar. Os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extenso desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida, reagi como devia", respondeu o apóstolo veemente. "Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso costumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz o carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", redarguiu o interpelado irritadiço. "Com que?" tornou o amigo celeste bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falamos do aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho. Pronto. O homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção no tempo vívido e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: "Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu?" Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então aqui, né, Rosaura, o Pedro estava desabafando com Jesus, que teve uma briga com os familiares e que falou um monte no meio da rua, expôs todo mundo na via pública. E aí Jesus deu esse conselho para ele, né, que os familiares são as ferramentas que nos auxiliam a melhorar. E eu queria saber também a sua opinião, Rosaura, sobre essa leitura.
Heloísa, muito obrigada, primeiramente, né, pelo convite de podermos estar juntas comentando o Evangelho. A palavra de Jesus é Nós que muito agradecemos. gratificante. Então, Heloísa, todos nós, quem de nós não temos um familiar, alguém que de vez em quando nos desafia a nossa reforma íntima? Acho que todos nós, né? E com Pedro não seria diferente, não é porque ele estava na companhia do mestre que ele não tinha nenhum tipo de problema, de situação-problema. E aí, Pedro tem, juntamente ali com Jesus, né, esses desafios que lhe são propostos. E veio na figura do familiar que o desacata publicamente e que o acusa. E ele sente-se injustiçado, até porque era uma inverdade. E naquele momento, o que fala mais alto? É o orgulho, porque ele vai responder assim à mesma altura. Então, o que ele faz? Ele desclassifica o familiar, né, perante aqueles que ouviram o teor da discussão. Ele o acusa, ele vai mostrar o lado mais escuro daquela criatura. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ele se deixou levar pelo ego naquele momento. E não aceitou de forma alguma a acusação, mas ele poderia ter reagido de forma diferente. E quantos de nós não fazemos isso na nossa vida quando somos acusados injustamente, quando somos desafiados em alguma situação? Então foi assim muito constrangedor para aqueles que ouviram essa discussão. Eu imagino que tenha sido, né? Porque Pedro, um seguidor de Jesus, o homem paz, o homem amor, né? Que convivia com Jesus assim a maior parte do seu tempo, tendo uma atitude daquela, é para se pensar. Será que ele não havia assimilado nada do conteúdo, né, daquilo que Jesus vivenciou? Porque os ensinamentos de Jesus não foram escritos por ele, foram vivenciados por ele. Então fica aí a questão, né? Poxa, Pedro não teria que ter tido mais temperança, ter tido mais paciência, ter resolvido isso de uma outra forma, sem estar na presença das pessoas, né? Mas ele depois se reporta ao mestre, né, falando sobre o assunto, né? E o Cristo, ele assevera a Pedro, né, que o mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. E isso é bastante sério, né? Quantas vezes nós nos arvoramos assim de sermos donos da verdade, de nos defendermos através de acusações, né? E não é nada disso, né? Nós precisamos repensar aí a forma de nos conduzirmos. Até porque nós, né, que partilhamos do convívio do Mestre nas nossas vidas, através do Evangelho no lar, das nossas preces dirigidas a Jesus, que conhecemos a vida de Jesus, temos uma responsabilidade muito grande. Porque o que ele espera de nós? O que o Mestre espera de cada um de nós, né? Que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia, que os seus ensinamentos, eles calem fundo aos nossos corações, e nós possamos nos sentir assim, seguros de que estamos no caminho certo, né? Então, para encerrar, eu vou reler aí a frase final de Jesus, né, para Pedro, que eu achei assim bastante importante para que ela fique fixada em nós, né? Se não ajudamos o necessitado de perto, como auxiliaremos
os aflitos de longe. Se não amarmos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que está nos céus? Então fica aí a lição, né? Se nós não aprendermos a conviver com aqueles que estão ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, né? Como é que nós vamos nos arvorar de podermos fazer alguma coisa pelo próximo, né? Usando a figura de Jesus? Então, vamos repensar sobre isso, que é essencialmente importante para que nós possamos conduzir as nossas vidas dentro dos propósitos cristãos. Verdade, Rosaura. Sempre esse livro é muito bom porque no final Jesus sempre dá uma moral, né, do que ele quis transmitir, né? Ele sempre faz uma recapitulação de tudo que ele falou, né? E é muito verdade isso, né? Porque são as pessoas de casa, as pessoas próximas que fazem a gente melhorar, né? É muito fácil a gente conviver com amigos, pessoas que a gente se dá bem, que a gente escolhe a convivência, né? Mas as pessoas às quais a gente vem morar junto são as pessoas mais desafiadoras, muitas vezes, né? Para nós mesmos, né? Para o nosso caráter, para a nossa Por isso evolução, elas né? estão no nosso caminho, né? Por isso elas foram colocadas no nosso caminho. Exato. Por isso, né? Não é à toa, né? Que às vezes você vê ali situações, irmãos que não se falam, né? Que ficam anos sem se falar, pai e filho, mãe e filho, enfim, acontecem situações que as pessoas têm as discussões, não se falam, justamente é o que Jesus fala, que as pessoas que estão ali debaixo do mesmo teto são justamente as que vão nos consagrar ao reino do céu, né? Que vão nos ajudar a nos lapidarmos para evoluirmos, né? E enfim encontrarmos aí a nossa evolução, né? Afinal, é para isso que a gente está aqui, né? Eu diria que elas são as nossas alavancas, alavanca de evolução. Olha, perfeito, muito legal, Rosaura. É bem bacana, muito elucidativa a sua explicação. É sempre bom a gente estar aqui junto. Eu agradeço muito a você, Rosaura Lima Grespan. Quem assistiu aqui o vídeo também, se quiser deixar algum comentário e contribuir com o seu entendimento dessa passagem, também fique à vontade. E nós continuaremos aqui nas gravações dos capítulos. Quem sabe, né, mais adiante a Rosário estará aqui novamente conosco, afinal são 50 capítulos. Então, muito obrigada novamente por contribuir aí com a sua vasta experiência e estou muito feliz de estarmos juntos aqui. Obrigada. Um abraço. Um abraço.